Partiu fazer devocional? Partiu, né? Vamos lá. Alimentar o espírito. Hoje é dia 10 de março. E uma palavra muito profunda Deus tem para os nossos corações. Ela está em Gênesis 31:3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. O tema do nosso devocional hoje é a jornada de volta. O tempo passou e Jacó chegou e se estabeleceu na cidade de Harã, na Mesopotâmia, terra onde viveu seu avô Abraão. Ali encontrou-se com seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca, e com suas primas Raquel e Lia. Trabalhou e casou-se com as duas, teve filhos com elas e suas servas. Até a bela e estéril Raquel gerou filhos. Não sei se vocês conhecem essa história. Jacó era apaixonado por Raquel. E o sogro dele enganou ele, porque ele queria muito casar com Raquel. Raquel era de uma beleza, na Bíblia descreve que ela tinha uma beleza diferenciada, né? E ele era apaixonado por ela. Então, ele trabalhou para o seu sogro durante 7 anos para poder casar-se com Raquel. Quando ele chegou nesse dia, o sogro entregou Lia, a irmã mais velha, para ele, no casamento. E então ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder estar com a mulher que ele amava. E é muito interessante isso, porque Jacó, né, pai de José, a gente sabe disso, os filhos da mulher que ele amava, que foi José e Benjamim, foram os filhos mais amados. Ele amava todos os seus filhos, mas foram os filhos mais amados. E ele trabalhou muito. Ela era estéril e depois ela veio dar à luz, uma coisa também fantástica, milagres que Deus faz, né? Dela nasceu José. Olha aí, Deus foi bondoso e o fez prosperar tremendamente nas terras de seu sogro, Labão. Segundo as escrituras, ele ficou extremamente rico. Isso está em Gênesis 30:43. Com a prosperidade veio a inveja de Labão e dos filhos. Neste contexto, o Senhor se revela a Jacó e diz a frase que é o tema deste devocional. Era o tempo de voltar à sua terra natal. Jacó chegou àquela terra após ter trapaceado seu irmão Esaú. Nas mãos de Labão, pagou com juros e correção um pouco das suas trapaças. Porque Jacó ele roubou a primogenitura de Esaú, que era o filho mais velho, e ele se aproveitou de uma situação de fraqueza de Esaú, e por um prato de lentilha, um prato de guisado, um prato de comida, Esaú acabou vendendo a sua primogenitura, cedendo a sua primogenitura para o irmão mais novo, né? Então ele trapaceou e ele pagou também, ele, né, pagou por esse pecado e foi perdoado. Com isso, gente, sempre lembrando, os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, eles eram homens e mulheres como eu e você, cheios de defeitos, de erros, de dificuldades. Eles tinham as suas limitações, como nós temos as nossas limitações. Então, a gente, quando fala dessas pessoas, eles não eram santos. Eles foram santificados ao conhecer Jesus. Eles receberam o Espírito Santo de Deus. Eles receberam as mensagens através dos anjos que Deus enviava, através do próprio Deus que falava com os profetas. Isso no Antigo Testamento, porque depois Deus se revelou através do Espírito Santo e Jesus, e aí estamos aí nesse tempo da graça, sim, mas também do cumprimento da lei que foi determinada lá atrás no Velho Testamento, porque muita gente também confunde isso, e a gente vai falar disso um dia, que esse negócio, tivemos o tempo da lei e agora estamos no tempo da graça. E Jesus, ele disse o quê? Eu não vim para revogar a lei, eu vim para fazê-la cumprir.
Então, nós estamos num tempo de graça? Sim. Jesus se entregou pela minha vida, pela sua vida, para nos dar graça, saúde, para pagar os teus pecados, os meus pecados, nos lavar com o seu sangue, nos dar uma nova oportunidade. Ele veio derramar sobre nós graça. E graça é um favor imerecido. Esse é o significado da palavra graça. É um favor imerecido. É um favor de Deus que a gente não merecia. Ele entregou o seu único filho. Né? E como é que a gente retribui esse amor? Então, multiplique esse amor. A gente vai falar sobre multiplicação já já. Mas eram homens comuns, né? Então ele pagou pelos seus erros e pelas suas trapaças. Eugene Peterson, em suas notas na Bíblia, a Mensagem, porque ele tem uma Bíblia chamada Bíblia, a Mensagem, questiona por que Deus usou um trapaceiro e malandro para começar sua maior comunidade de fé na Terra. Isso quase nos choca, porque a gente acha que tem que ser santinho, né? A gente acha que tem que ser quadradinho, dentro do cercadinho. Religiosidade. Vamos seguir Jesus, parar de seguir religião, né? Bora lá. Isso quase nos choca. Como assim um espertalhão na árvore genealógica do Salvador da Terra? Porque vocês sabem que de José veio toda a raiz que veio Jessé, Davi e Jesus Cristo. A árvore genealógica do Salvador. Deus não escolhe somente os melhores para os seus planos. Ele escolhe os mais desqualificados também. Ele usa até os vilões. E isso, para mim, como pastor, ele diz, é bastante encorajador. Pois quem de nós se sente bem o bastante para participar desta obra tão fantástica? Deus precisava que Jacó voltasse. Deus precisa que todos voltem. Se você está fugindo de Deus e do seu chamado, se está um tanto desviado, frio, ou tem ficado cego, abatido ou cansado, vamos voltar? Se você está se sentindo desgastado, velho ou desanimado, é hora de voltar. Deus quer você de volta à cena. Que palavra, hein? É o lugar onde Deus nos quer. É o lugar onde Deus nos deseja e que Ele espera que nós nos coloquemos e nos posicionemos. Então, como é que você está se posicionando? Não tem volta para mim, eu pequei. Mas o que eu fiz, puxa, eu me sinto envergonhado. Eu não consigo orar. Eu não consigo louvar. Eu não consigo entrar na presença de Deus porque um dia, uma atitude minha me fez sentir culpado, me fez sentir sujo, me fez sentir errado, me fez sentir desprezível. Deus não te vê dessa forma. Não é assim que Deus te enxerga. Não é assim que Deus te criou. Ele te criou para ser um multiplicador. Multiplicador do quê? De problema? Multiplicador de chororô, de mimimi? Não. Deus te chamou para ser um multiplicador da palavra. Multiplicador do amor. Multiplicador do ide. Ide e levai a palavra a toda criatura. Não foi isso que ele determinou aos apóstolos? É isso que ele determina para as nossas vidas também. Os apóstolos não eram santos, eram pessoas comuns. Mateus era um cobrador de impostos, impiedoso e bem espertinho. Pedro, olha, Pedro, tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerá. Olha como Deus chamou Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, todo enrolado, endividado. Pedro, que dava nó até em pingo d'água.
Quem conhece a história de Pedro? Revoltadinho, agressivinho, nervosinho. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acha que Deus só usa os santos, bem santificados, vaso do Senhor. É claro que nós precisamos buscar a santificação. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós busquemos santificação, que nós busquemos estar mais próximo dele, que nós busquemos nos encher do seu espírito. Deus não te colocou nesse mundo para você ficar sendo marionete do diabo. Ai, Fabíola, mas a minha vida tá tão problemática, você não sabe, eu tô devendo, tem gente doente na minha família, a minha família tá com problema, ai, nossa, precisa de um mover urgente do Senhor aqui, porque a coisa tá feia, o meu trabalho não prospera, eu não consigo pensar, eu tô cansado. Olha a palavra, eu estou cansado. Esse cansaço é espiritual, esse cansaço ele não é só físico, ele é mental, ele é psicológico, é um cansaço na alma, no coração. Porque eu choro demais também, porque eu choro demais, eu sou uma pessoa sensível, né? Entendeu? Eu sofro demais, porque as coisas são difíceis, porque pra mim nada dá certo. Porque o outro vai lá, é trapaceiro, safado, sem vergonha, faz errado. Para ele tá dando tudo certo. Aparentemente, está dando tudo certo, aparentemente. Porque um dia a conta vem. A conta vem para todos nós. Porque a nossa vida é um eterno plantio. É um eterno plantio. Você planta o bem, você colhe o bem. Você multiplica o bem, você vai receber o bem multiplicado. Você divide, olha que coisa linda, você divide o que Deus colocou sobre a sua vida. E os seus celeiros serão cheios. Eu nunca vi, a palavra diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Olha que coisa profunda. E a gente acha que a gente tem subterfúgios para se esconder de Deus. Se eu não falar com Deus, ele não vai ver o que eu estou fazendo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Salmo 139, ele fala: onde eu me esconderei da tua presença? Se eu for no mais alto monte, lá o Senhor está. E se eu colocar minha cama, o meu leito na cova mais funda, ali o Senhor também está. O Senhor me acompanha no dia bom e no dia mal. O Senhor está comigo, me abençoa no dia bom e no dia mal. O Senhor me ensina e me guia no dia bom e no dia mal. No dia da fartura, no dia da falta, no dia da saúde, no dia da enfermidade. No dia que a minha família está em paz, no dia que a minha família está em guerra. Não existe vida perfeita. No dia que meu trabalho prospera e eu consigo produzir, Deus adestra as minhas mãos e tudo aquilo que eu ponho a minha mão prospera. Mas Deus também está vendo o dia que eu trabalho e não rende. Que o trabalho das minhas mãos parece que estão escapando feito areia pelos meus dedos. Por onde eu começo? Por onde eu me organizo? Qual o próximo passo que eu preciso dar? Como é que você tem se enxergado nesse caminho de volta? Porque tem tempo para a gente voltar. Tempo para a gente voltar a orar. Tempo para a gente voltar na presença do Senhor. Há tempo. Os tempos são maus. A gente escuta isso, né? Muito nas igrejas, principalmente. Os tempos são maus. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas a gente não enxerga isso. Por que a gente não enxerga isso? Porque nós estamos focados nos nossos probleminhas do dia a dia. Os tempos são maus, mas na minha casa tem comida. Os tempos são maus, coitado das pessoas, né? Mas as minhas contas estão pagas. Os tempos são maus. Mas o meu problema, o meu umbigo, a minha família, o meu trabalho, o mimimi, porque é tudo comigo,
não é a respeito de você, não é a meu respeito, é a respeito de Deus. É a respeito dele. Ele te deu a vida. E tudo isso aqui vai ficar, nada vai ser levado. Não cabe fortuna num caixão, gente. A conta e o cartão do banco não vão juntos com a senha. Inclusive, alguém vai herdar. E se tiver dívida, vai ficar também. Tá? As dívidas não vão com você. Os problemas não vão com você. Nem as alegrias vão com você. Nem as pessoas que você ama vão com você. Nem aquilo que você tem mais apego vai com você. Eu conheço pessoas, vou dar um exemplo bem idiota, bem simples, bem fácil de visualizar. Às vezes a gente pede para Deus, a gente pede muito para Deus, né? A gente gosta de pedir. Então a gente pede muito para Deus, a gente tem esse, né? Quando a gente fala em oração, parece que oração é só clamor. Vou clamar a presença do Senhor para que Deus faça. Senhor, olha a minha vida, tá tudo indo ruim. Eu preciso de um escape, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua boa mão, eu preciso. Voltou pro eu. A oração não é a respeito de você, é a respeito dele. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é na minha vida. Muito obrigado porque o Senhor está comigo. Muito obrigado porque o Senhor me deu sopro de vida hoje. Senhor, muito obrigado porque o Senhor entregou o seu filho para que eu pudesse estar aqui hoje. Obrigado porque o Senhor me curou. Obrigado porque o Senhor me alimentou. Obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui. Ai, Fabiola, mas eu cheguei aqui a trancos e barrancos. E quem não chegou? E quem ficou lá atrás, no meio do caminho? E eu não tô falando de morte física, hein? Eu tô falando de morte espiritual. Preste bem atenção no que eu tô falando. E quem ficou lá no meio do caminho? Que se perdeu. Que perdeu a fé. Que perdeu a esperança. Que não consegue vislumbrar um futuro. Não consegue ter expectativa e esperança. Expectativa eu também não gosto muito, não. Porque quando a gente tem expectativa, a nossa expectativa ela pode ser frustrada. Mas a esperança nunca morre. Isso está na palavra de Deus. Isso não são palavras de Fabiola. Né? Tenho muita sabedoria aí para espalhar. Mas não são palavras minhas. São palavras de Deus. Presta atenção, pensa, medita. Puxa, é difícil ler a Bíblia, né? Tem um vocabulário diferente, não é o nosso vocabulário contemporâneo, cotidiano, não, ele não é mesmo, porque ele não foi escrito agora. A gente tem aí versões que são revisadas, que facilitam a nossa compreensão. Nós temos bíblias de estudo, que falam, por exemplo, a minha Bíblia é de estudo, por exemplo. E aqui eu tenho... além da Bíblia, eu tenho as explicações, eu tenho aqui o contexto histórico de cada época, de cada livro, sabe? Cada esboço sobre o autor, né? Sobre o autor de Gênesis, o período, a data, o pano de fundo que tinha nesse tempo, entendeu? As características literárias, os temas que são tratados naquele livro, de cada livro da Bíblia, né? Um esboço que ele faz com que a gente consiga fazer ligação entre a palavra entre outros capítulos e outros versículos que estão falando do mesmo tema. Revestivos de toda a armadura de Deus, para quando o inimigo vier, você esteja preparado. E para quando você sair vitorioso, porque a palavra diz lá em Efésios que você vai sair vitorioso. Olha que interessante. Quando ele fala revestivos, ele não fala assim, revestivos, tal, e bababá, e aí de repente, se tal, e tal, e tal. Não. Ele tá falando assim, revestivos de todas as armaduras, de toda armadura, tal, para o tempo da vitória. Não é pra... É Efésios 6. Olha aqui, ó. A armadura de Deus. Eu faço questão de ler. Eu tenho que dividir isso com você. É muito forte. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar
firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Estamos falando de mundo espiritual. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando você está brigando, você não está brigando com quem você está vendo. Preste bem atenção. Não é o João, o Pedro, o Mané que te afronta. É o que está agindo na vida da pessoa. Tenha visão espiritual das coisas, para você não cair no engano, para você não criar mágoazinha. Porque a fulaninha falou de mim. O diabo usou a boca da fulana, colega. Presta atenção. Presta atenção. Enxerga além. Enxerga além. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, Deus já está te falando aqui, para que depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus já está te falando, você vai ter vitória. Você não precisa acreditar em mim. Tá aqui na Bíblia, ó. Olha aqui, ó. E aqui em Efésios fala sobre batalha espiritual. Olha. Batalha espiritual. A armadura de Deus. Você sabe guerrear espiritualmente? Você sabe? E olha, ainda ele finaliza dizendo assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha a palavra aí. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Para depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Firma os teus pés em Deus, na palavra. Embraçando o escudo da fé. O que te defende é a tua fé em Deus. É o teu relacionamento com Deus, é a tua intimidade com Deus. Você tem buscado intimidade com o Senhor? Você tem separado um tempo de oração? Um tempo de falar, paizinho querido, eu tô aqui, Abba Pai. Para quem não sabe, Abba Pai significa paizinho querido. Deus não nos deu espírito de abandonados, de largados, de rejeitados. Ele derramou sobre nós que não temos esse direito, eu, você, que não temos esse direito, mas ele derramou sobre nós a unção de filho, de filiação, pela qual nos dá o direito de chamá-lo de paizinho querido, Abba Pai. Abba Pai. Como é que está o teu relacionamento com o teu pai? Ele está próximo, ele está distante? Os tempos são maus mesmo. Os tempos são maus. A gente não precisa falar da guerra para dizer que os tempos são maus. A gente não precisa falar do Covid para dizer que os tempos são maus. A gente sabe, a gente está vendo. A gente está vivenciando, a gente está chorando. Estamos enlutados por essas situações. Mas estamos enlutados por câncer, estamos enlutados por AVC, estamos enlutados por diversas doenças do coração, por apendicite, que supora e a pessoa morre, por acidentes de carro, por quedas de avião. Estamos aí em tempos ruins, por pessoas que se matam no trânsito, porque
bateu um carro, porque tomou uma fechada. E a pessoa tá com um taco dentro do carro, um taco, e bate na sua cabeça, te esmaga e te mata. Mata a sua família. Se tiver armado, atira em você, na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos. Os tempos são maus, sim. Porque a gente fala mal um do outro. E a palavra também diz que chegaria esse tempo em que o amor de muitos se esfriaria. E que haveria morte de filho contra pai, pai contra filho. Pessoas que se amam, se odiando. Deus veio para deixar amor. Então eu te pergunto, o que é que você está multiplicando hoje? Assim como em João a gente viu a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. 2 pães e 5 peixinhos. Não lembro bem agora a proporção. Mas a gente viu uma multiplicação que alimentou multidões. Essa multiplicação se chama milagre. Ai, é meio tópico, Fabiola. Coisa estranha, né? 2 pães, 5 peixes e alimentou milhares de homens. Mais de 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Porque na Bíblia fala, mais as mulheres e mais as crianças. E sobraram cestos cheios. Todos comeram e fartaram-se. E sobrou. Mas aí eu tenho uma coisa muito legal para te dizer. Milagre a gente não explica. Milagre a gente vive. Porque se milagre tivesse explicação, ele não seria milagre, seria ciência. Se milagre fosse 2 mais 2 é igual a 4, ele não seria milagre. Ele não seria manifestação do Espírito de Santo de Deus. Ele não seria manifestação do Deus vivo na sua vida. Ele não seria. Ele só é o milagre. Ele só é milagre. Porque tem uma parte da Bíblia que diz assim, né? Que ele realiza milagres, prodígios e poderes miraculosos. Milagres, prodígios e maravilhas. Milagres, prodígios e maravilha. Se é prodigioso, se é maravilhoso, é porque não pode ser comum. Não tem como. Tem um louvor que diz isso, ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, dono de toda a ciência, de toda a sabedoria e todo o poder. Não tente explicar o que não tem explicação. O caminho de Deus é simples. E a palavra também diz até o louco consegue passar por ele. Consegue entrar. Por que eu e você temos dificuldade de nos dobrarmos em obediência ao Senhor? De multiplicar. Por que a gente tem essa dificuldade de multiplicar? Eu quero falar com você sobre multiplicação. Eu quero mesmo. Porque tá na hora de você multiplicar as suas forças. É por você, é pelo teu braço, é pela tua carne? Não. Quem multiplica as suas forças é Deus. Né? Eu quero falar com você sobre a multiplicação da sua vida espiritual. Ah, mas tem a sua parte, hein? Que você tem que fazer. Deus não vai abrir o céu mandando um neon piscando. Eu já falei isso várias vezes. Olha, estou aqui, ó, multiplicando. E o neon piscando como se fosse um baile funk. Não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Já estou te avisando que é pra você não criar uma expectativa falsa. A esperança é verdadeira. Ó, vamos voltar lá? Por que eu não gosto muito da palavra expectativa? Porque expectativa é algo que pode ser frustrado. Expectativa é algo que nós criamos. Expectativa é aquilo que nós projetamos.
Eu tenho uma expectativa de que Deus faça por mim, que Deus me ajude. É diferente de ter esperança. É muito diferente de ter esperança. Ter esperança é ter fé. E a fé, o que é a fé? Meu Deus. É a certeza das coisas que nós não vemos, que nós não palpamos, mas que nossa, olha, é a certeza, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, nós não palpamos. Mas nós temos convicção. Convicção. É a firme convicção. É lindo isso. É lindo. Mas é profundo. É para parar e pensar. É para você assistir esse vídeo várias vezes e você parar e pensar. Eu tenho meu caderno aqui, gente. Tudo que a gente tá conversando, ó, são palavras que eu preparei. Tá aqui meu caderno, ó. Tá aqui meu devocional, ó. Tá aqui minha Bíblia. Maravilhosa. Bíblia da mulher, olha. Tá? Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos inspira. Ele nos enche, ele nos preenche. Sabe? Mas você tem que fazer a sua parte. O dinheiro não multiplica se você não colocar o que tem que ser colocado no lugar certo. Se você só gastar de onde só sai e não entra, meu amigo, vai acabar. Se você só se esvaziar e não se encher da palavra, vai acabar. Se você se esvair no cansaço, e você vai se esvaziando, hoje eu tô cansado, hoje eu tô triste, ai, hoje eu não quero levantar da cama, ai, hoje não, ninguém me chame. Só tá colocando pra fora, se esvaziando, e virando um sepulcro caiado, virando um tronco de árvore com nada dentro, oco, podre. Encha-se da presença de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. E aí você não cuida do teu templo. Você não limpa. Você não prepara, você não perfuma. Se Deus chegasse hoje e falasse assim, vim, cheguei, eu vou habitar na minha casa, você é a casa do Senhor. Como é que Deus vai te encontrar? E se hoje fosse o último dia da sua vida? Se hoje fosse o dia em que você vai fechar os seus olhos e não vai acordar amanhã? Você tem certeza da sua salvação? Você sabe para onde você vai? Acho que eu vou pro céu, né? Sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém. Vou ficar no limbo ali, porque eu acho que existe um lugar ali, não sei o que, vou pra... Cada um enxerga e acredita de uma forma. Vou falar de acordo com o que eu enxergo que tá na minha Bíblia, tá? Se você não tem certeza da sua salvação, de que você vai estar com o Senhor, você tem que ter muito medo da morte, meu. Mas muito. Eu teria. Se você não tem certeza que você tá caminhando com o Senhor e que você tá buscando todo dia ser melhor, para Ele, não é para você não, e não é para as pessoas, e não é para fazer o bonitinho diante da sociedade, né? É a certeza de que você tá fazendo porque ainda é a respeito dele que nós estamos falando. Eu não tô falando de mim nem de você. Estamos falando a respeito dele porque tudo é sobre ele. Você quer multiplicar na sua saúde? Mas você sente uma dor aqui, um problema ali, eu não vou no médico, porque, quando a gente vai no médico, quanto mais procura, mais acha. Não, morre aí, viu? Morre aí na dor, vai tomando um remedinho paliativo aí, né? Que você fica se automedicando,
Mas Deus também é Jeová Rafá, o Deus que cura. Você sabia que ele é Deus que cura? Mas ele deixou para você a ciência, ele deixou os médicos, ele deixou os recursos, ele deixou os remédios. E você tem que fazer uso disso de forma consciente. Multiplica, multiplica, multiplica. Para de ficar estagnado. Para de ser, sabe, carreira solo. Você não precisa andar na carreira solo. Você tem o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade o tempo todo com você. Caminhar sozinho é duro, é sofrido. Mas o meu ego não deixa. Porque o que eu penso é o que é certo. E aí quando eu vou pedir, eu peço o que eu quero. Eu não peço a vontade de Deus para minha vida. Talvez por isso a minha vida espiritual ela é tão difícil. Talvez por isso as coisas à minha volta não aconteçam como esperado. Olha a expectativa. Mas quando a minha esperança está depositada no Criador, no meu Salvador, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Porque a palavra diz que a nossa esperança não será frustrada. Porque se ele diz, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco, até que a palavra se cumpra. Eis que estarei convosco, até o dia de te trazer para os meus braços. Para onde você quer ir? Meu Deus do céu. O que você está buscando para a tua vida? Reclamação? Para os que acreditam que não sei o que atrai não sei o que, quanto mais mais palavra ruim você fala, mais coisa ruim você atrai, viu? Tá? O que você tem declarado sobre a sua vida? Tá difícil? Ai, a minha vida tá tão difícil. Ai, pra mim nada dá certo. Ai, eu vejo o outro pecando, errando, fazendo, acontecendo, roubando e se dando bem. Mas eu, que faço tudo tão certinho, que estou na presença do Senhor e sou um santo. Eu oro, eu clamo, eu faço campanha. Ai, tudo dá errado pra mim. Olha mim de novo, gente. Mim, meu umbigo. Tudo dá errado pra mim? Vai continuar dando. Se teu pensamento tiver assim, vai continuar dando mesmo. Multiplique a tua espiritualidade em palavras de bênção. Deus falou o que para Abraão? Se tu uma bênção. Ele não falou assim, seja uma bênção com quem é uma bênção para você. É ser tu uma bênção. Você não tem responsabilidade sobre o que os outros fazem. Com eles próprios e com você. Você tem responsabilidade sobre o que você faz com você e com o próximo. Essa responsabilidade é tua. Essa responsabilidade, ela é tua. Ai, me fizeram. Eu sou assim porque me ofenderam. Ai, eu sou uma pessoa sofrida. A vida só me castigou, só me judiou. Por isso que eu fiquei amargurado. Você escolheu ficar amargurado. Desculpa aí, hein? Escolheu. Você tomou uma decisão de não se levantar dessa dor. Porque é mais cômodo ter para onde apontar o dedo. É mais fácil. É simples. Alguém me fez, alguém me falou, alguém me ofendeu, alguém me disse, alguém me bateu. Então eu vou viver nessa dor. Porque eu fui tão magoado. Eu fui tão ofendido, eu fui tão, que eu não consigo, desculpa. Tá gostando desse lugarzinho aí de coitado. Tá gostando dessa autopiedade. E você quer que as pessoas te enxerguem como? Que elas te admirem, que elas te respeitem? Que elas olhem pra você e vejam autoridade na sua opinião? Aí você quer opinar na vida dos outros ainda? Aí a pessoa olha e fala assim, coitado, sabe resolver nem a própria vida, quer
dar um piro na vida dos outros. Se fosse tão fácil, estava numa situação melhor. Se fosse tão bom, tomaria atitudes diferentes. Mas não toma. Então, cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente abre a nossa boca para falar de Deus, porque nós somos o espelho do Senhor. E o que você está refletindo? Você está refletindo a presença de Deus? O bom cheiro do Senhor? O que está exalando? O que está saindo de você? Ou não? Você está exalando reclamação, multiplicando tristeza. Deus vai multiplicar a unção sobre a sua vida. Deus vai multiplicar a alegria. Eu anotei, eu fiz questão. Deus vai multiplicar livramentos. Deus vai multiplicar coisas boas, dias bons. Isso não quer dizer que a vida vai ser fácil, que os desafios não estão aí. Isso não quer dizer que você não vai ter um problema. Não é porque você anda com Deus que você eu sou queridinho de Deus, comigo nada acontece. Não tem dessa, amigo. Não tem dessa. O que tem é qual é a minha relação com o Senhor, qual é a minha relação comigo e qual é a minha relação com os meus irmãos. Amai ao Senhor, teu Deus, em primeiro lugar e acima de todas as coisas, só a Ele rendei glória, louvor, adoração. Segundo mandamento, amai ao próximo como a ti mesmo. Esse é teu irmão. Mendigo da rua, que não tem o que comer, é teu irmão. O cara que tá lá no meio do bombardeio, ele é teu irmão. Os que estão hospitalizados pelo Covid, por várias doenças, são teus irmãos. Qual é a dificuldade de falar, Senhor, abençoa aqueles que estão em dificuldades, que não têm uma comida na sua mesa, o seu prato, não tem alimento no seu prato hoje. Aqueles que eu não conheço, Senhor, mas o Senhor conhece a situação de cada um. Alcança, meu Pai, visita, entra com o teu Santo Espírito, faz uma revolução dentro da casa de cada um agora. Qual é a dificuldade que você tem de clamar pelos outros? De multiplicar o amor de Deus. A gente só dá aquilo que a gente tem, tá? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente não tem amor dentro da gente, a gente não vai conseguir dar pra ninguém. Nós somos aquilo que nós temos dentro de nós. A gente pode fingir para algumas pessoas, como diz aí, tem um dito popular que diz que a gente consegue fingir para alguns durante algum tempo, mas não o tempo todo para todo mundo, alguma coisa assim. É um dito popular que fala algo desse teor aí, enfim. Você entendeu o que eu quis dizer. Ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, se enganar, e mais do que isso, ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue enganar o Senhor. De Deus não se zomba, tá na palavra. Cuidado, cuidado, menos. Baixa a bola, baixa o ego, baixa a arrogância. Baixa. Eu faço, eu aconteço. Baixa, menos, bem menos. Porque se amanhã Deus não te der um sopro de vida, você não faz, você não acontece, você é ninguém, você é nada. Você é pó. E pro pó, retornará, meu bem. Eu e você retornaremos ao pó. Olha. Então a gente tem que parar de se colocar num patamar, num nível que a gente não está. E que nós não vamos conseguir alcançar. Não vamos mesmo. A gente tem que parar com isso. A gente tem que se colocar com humildade. Onde quer que você ponha a planta dos teus pés, seja humilde. Deixa Deus te exaltar. Deixa Deus trabalhar na tua vida.
Sabe por que muitas vezes as pessoas não acreditam? Porque elas acham que se elas não colocarem a mãozinha delas e resolverem o assunto, eu não posso esperar Deus. Até se Deus demorar? E se ele se atrasar? E se ele não chegar nos 45 do segundo, meu Deus? Aí eu vou ter que resolver, né? Do meu jeitinho. Ê, meu jeitinho. Vou ter que resolver do meu jeitinho? Para, pelo amor de Deus. Para. Não tem jeitinho com Deus. Ah, mas se eu não fizer, se eu não falar, se eu não sei o quê, não vai resolver. Você é Deus. Você é Deus. Você tem poder para resolver o problema de todo mundo? Opa, então vem aqui resolver o meu também. Todo mundo tem problema. Gente, não. É porque se eu não resolver, se eu não tomar a frente, não espera Deus agir, porque é impaciente, que é para agora. Nós somos imediatistas. Isso é do ser humano. O ser humano, ele é imediatista. Ele quer para agora, ele quer para já. Ele acha que quando ele orar vai cair um raio do céu e fogos de artifício e tudo vai brilhar. E aí, pá, aquela visão. Meu problema está resolvido. Não vai acontecer assim. Não vai. E nem sempre vem de onde você espera. Deus nos deu Jacó, a gente acabou de falar aqui. Jacó não foi pai de José? Deus não fez uma grande obra? Falou, volta para tua terra. E ele fez a jornada de volta. Pai de José, que foi levantado no Egito para salvar aquele povo da fome. Que foi jogado no poço pela inveja dos próprios irmãos, que fingiram a morte dele. E foi comprado como escravo. Mas foi levantado como governador do Egito. E um dia, quando a escassez chegou, porque tiveram 7 anos, ele teve um sonho. José, o sonhador da Bíblia. Ele teve um sonho de que haveria, e ele avisou o faraó, que haveriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E que nesse tempo de fartura era para que se enchessem os celeiros, para poder abastecer o povo no período de fome. E olha, aqueles que venderam ele como escravo e forjaram a morte do filho amado de Jacó. Jacó chorou a morte do seu filho. Raquel chorou a morte do seu filho. E ele alimentou cada um. Ele não ficou assim, ai não, você me jogou no poço, me bateu, me estrupiou, hein? E me vendeu a preço de banana como escravo. Não vou te dar comida, tá? Porque você me ofendeu, mimimi. Ele olhou para os irmãos e ele teve misericórdia, ele teve amor. Ele olhou e falou assim, vem aqui que eu tenho amor para te dar, eu tenho alimento, eu tenho um lugar de honra para vocês aqui do meu lado também. Mas a gente não consegue fazer isso não, né? Difícil, não é? A gente não consegue porque a gente é humano. José era humano. Mas José tinha comunhão com Deus. Deus falava com ele através de sonhos. Se você ler a história de José, você vai ver. Deus falava o tempo todo com José através de sonhos. Se não me engano, tá mais ou menos Gênesis 26. Depois eu vou me lembrar e eu passo para vocês. Acho que é mais ou menos Gênesis 26, por aí. História de José. E Deus falava com ele através de sonhos. Deus já tinha falado para ele que via a quantidade de irmãos que ele tem se curvando diante dele. E quando ele foi contar aquilo para os irmãos, porque ele teve aquele sonho, zombaram dele. E aí pensaram, ele acha que ele é muito especial, é melhor a gente dar um passa fora nele. E já sumir com ele de vez, que é para não correr o risco. Vai que de repente. Largaram ele para morrer dentro de um poço. Não se faz isso com o irmão, né? Não se faz isso com o irmão. Não se faz isso com ninguém.
Mas, veja, Jacó errou tanto e teve um filho que foi levantado. Se Jacó não tivesse voltado para sua terra, para o seu lugar, para onde Deus mandou, para o seu posicionamento, para a sua posição, onde estaria José? Onde estaria a genealogia de Jesus, o Salvador? Raabe, uma prostituta. Genealogia de Jesus. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Porque quem é santo não precisa de Deus, não. Quem precisa é eu e você. Somos nós os pecadores. Ele veio para nós. Por nós, ele veio. Não é a meu respeito ainda. E não é a seu respeito ainda. E nunca será. Tudo vem dele, das mãos dele, do amor dele. Tudo é a respeito dele. Então para de multiplicar palavras de maldição sobre a sua própria vida. Estou cansado, estou triste, tá difícil, tá complicado. Ai, eu não aguento. Ai, você não sabe o que eu tô passando. Fácil falar. Ligar o celular aí e falar, é fácil, você não sabe o que eu tô passando. Não tá na minha pele, não, realmente, eu não tô. E o dia que eu tava lá passando um câncer bem pesado, também ninguém tava na minha pele. Quem tava comigo era Deus, hein? O dia que meu pai morreu, ninguém tava na minha pele. Quando eu tava me curando do câncer, meu irmão faleceu de Covid, no ano passado, ninguém tava na minha pele. Cada um de nós tem o seu caminho. Cada um de nós caminha dentro do seu sapato. E tem os seus passos, e tem o seu caminho para seguir. Mas a gente não quer passar pelo processo. O processo dói. O processo, ele é doloroso, muitas vezes. O caminho não é plano, mas Deus, ele vai aplanando na nossa frente. A diferença entre um caminho plano e um caminho que vai sendo aplanado é essa. A nossa vida não é uma constante, mas Deus vai à nossa frente preparando cada passo que a gente vai dar. Basta segui-lo. Basta ter disposição no coração para seguir o Senhor. Ai, você não sabe do meu problema é muito grande. Não sei. Realmente eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. Se você ficar muito tempo nele é porque você está escolhendo. É uma escolha. Quando meu pai morreu, eu fiquei anos arrastando essa dor. Ai, meu pai morreu. Eu sinto saudade do meu pai até hoje. Saudade. A dor do sofrimento passou. Porque eu escolhi sair daquele lugar de sofrimento. Eu escolhi. Aí, putz, diagnóstico de câncer, o chão abriu. Putz, difícil. Vamos fazer quimioterapia, vamos sofrer, vamos cair o cabelo, vamos ficar fraco, vamos ficar com imunidade zero. Covid aí, ó, voando solto, e eu sem imunidade nenhuma. Ninguém passou. Não podia sentir cheiro de comida, de nada. Quem já passou por uma quimioterapia sabe do que eu tô falando aqui. Ih, o negócio é grave, é feio, hein? Vamos ter que fazer uma cirurgia, olha, uma mastectomia total, hein, colega? Inclusive, vamos até esvaziar a axila. É tipo um caminhão te atropelando, só de um lado. Depois vamos fazer 28 sessões de rádio. Você vai ter que fazer atividade física pro resto da vida. Eu detesto, mas eu amo ir na academia, porque eu me divirto lá. Todo mundo sabe, porque todo mundo vê os meus vídeos, né? Mas eu sou preguiçosa.
Eu não sou uma pessoa perfeita. Você acha que todo dia eu tô afim de ir na academia? Ficar com o músculo doendo? Mas eu preciso. Porque o meu médico já falou, vai fazer até morrer, minha filha. Que é pra você se manter saudável, bonita, maravilhosa, gloriosa. Pra vida seguir, ó, muitos anos. A alimentação vai mudar, viu? Mas a gente faz escolhas. Eu poderia manter o estilo de vida que eu tinha. Já fiquei doente mesmo. E pensar como muitas pessoas pensam. Ai, quem tem câncer uma hora sempre volta, né? Então, melhor curtir a vida, né? Não sei quanto tempo eu tenho. Você também não sabe. Eu não sei, mas você também não sabe quanto tempo de vida você tem. Você não pode morrer dormindo? Num mal súbito? Ah, pode. Pode. A gente pode bater o carro, morrer num acidente. A gente pode morrer de tantas formas. Né? De tantas formas. Então a gente tem que ter essa inteligência emocional, espiritual, essa sabedoria, essa visão. Não olhar o superficial. Porque se a gente olha à volta da gente, em determinadas situações, é mais fácil se encolher na cama mesmo. A depressão, ela é uma ótima amiga, viu? Ela vem assim, te abraça e fala, vem aqui, fica comigo. Nem levanta da cama para não dar trabalho, colega. Deixa que eu te acalento aqui mesmo você chora. Chora no travesseirinho. Aí você fala, é verdade, é mesmo, eu vou ficar aqui no travesseiro chorando, eu não vou sair da minha cama. Coisa estranha, hein? Esquisito isso aí. Temos dias ruins? Temos. Péssimos? Vários. Difíceis? Um monte. Desafiadores? Temos dias que queremos bater nas pessoas? Todos os dias. Todos. Mas o amor de Deus tem que ser maior em mim. Maior do que essa loucura. Maior do que o outro me irritar. Eu li uma frase esses dias que diz assim, né? Que o outro, não importa o que o outro faz pra você. Mas é como você recebe, é se aquilo te atinge ou não. Aí deixa de ser a respeito das pessoas. É a seu respeito. É a seu respeito. É a respeito de como você recebe aquilo. Por que aquilo te atingiu? Te pegou aonde? Tem um fulano aí na internet não, aí na vida, né? Ele é um historiador famoso, que é o Leandro Carnal, ele sempre fala assim, se alguém chamar minha mãe de, não me ofende. Se me chamar de filho da, não me ofende. Porque eu sei que a minha mãe não é. Mas se alguém me chamar de careca, eu vou falar, realmente eu sou careca. Entende? Só te pega se tá dentro de você, se faz parte da sua característica, se faz parte de algo que mexe no teu interior, que mexe com você. Se não tá em você, não mexe. Se alguém te chamou de mimizento e você não é, você não vai gritar com o outro, não vai retrucar. Porque você não é. Por exemplo, dando um exemplo, assim. É porque hoje em dia a gente tá numa época de muito mimimi, né? Então, o mundo está mimizento. Geral está mimizenta. Então, assim, quando a gente não se ofende, é porque aquilo não nos atingiu de forma alguma. É a da história da carapuça que serve ou não serve, serve ou não serve, carapuça, sua carapuça. Aí você não pode... E olha que absurdo que a gente chegou. A gente chegou num tempo que a gente não pode colocar uma brincadeira na internet, uma piada sarcástica, uma coisa diferente, uma coisa que você já... tá mandando recado pra quem? Que recado, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas estão se sentindo o tempo todo tão culpadas. Porque isso é a própria pessoa, hein? É a carapuça que serve. Porque só pode ser. É o tal da carapuça que serve. Eu nem gosto dessas expressões aí, mas deve ser esses negócios aí. Então aí você fala assim, caramba,
tudo tem a ver com você, tudo tem a ver com o seu umbigo. Ai, alguém postou, nossa, postaram, eu acho que foi por causa que eu fiz, aí a pessoa já sabe que ela fez alguma coisa. Ai, será que foi porque eu falei naquele dia, naquele momento, e eu peguei o telefone e falei X, e aí a pessoa entendeu assim, agora tá me mandando indiretas? Olha isso, gente. A pessoa mesma, ela já tira um diagnóstico da situação. Mas sabe por que ela tira um diagnóstico da situação? Porque ela tem a ver porque ela acha que ela tem a ver com aquilo. Porque aquilo bateu nela. Às vezes o outro tá tirando um tremendo de um sarro. Então hoje você perdeu a liberdade de tudo. Você tem que tomar cuidado, se policiar para falar, porque isso ofende aquilo. Se eu falar aquilo, o outro vai receber. Como é que o outro... A gente tem que ser polido. Nós precisamos ter sensibilidade e ter feeling para falar com as pessoas. É óbvio que sim. Mas você sabe com quem você está falando. O que você fala para quem? Você conhece as pessoas com quem você convive. Até onde você pode falar e como você deve e pode falar. Em qual tom você pode colocar certas coisas. Ou não pode. Qual é o limite? Qual é a linha que não pode ser atravessada? Ou você tá no ar aí, tá no mundo sem saber o que tá... Onde sou, quem sou, onde estou. Tenho certeza que não. Absoluta. Absoluta. Porque nós estamos falando com pessoas muito inteligentes aqui. Tenho absoluta certeza. Então, a gente para de multiplicar coisa ruim. Para. Vamos começar a multiplicar o que é bom. Quando eu falei sobre orar pelas pessoas, enquanto Jó, isso está em Jó 42, Jó 42, 2, Jó teve ousadia, olha que coisa. Ele orou, ele teve ousadia, ele orou pelos seus amigos. Orou pelos seus amigos. E enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Eu não vou nem ler, porque Jó é um livro muito comprido da Bíblia, né? Estamos aqui falando um resumidão, mas dá uma lida lá. Se tem uma vida que nos inspira na perseverança, é o pai da perseverança na Bíblia, é Jó. Ele perseverou, ele adoeceu, ele perdeu filhos, ele perdeu a riqueza, ele perdeu o prestígio. A família, a própria mulher olhou para ele e falou: amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Porque você tá apodrecendo em vida e tá fedendo e tá aí cheio de lepra, cheio de úlceras, cheio de... Até a mulher dele não acreditava mais que Deus podia fazer um milagre na vida dele, mas ele falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei. Se aceito o bem do Senhor, por que não aceitaria o mal? É o mesmo Deus. Deus não mudou. É o Deus que agiu lá no Velho Testamento, falando através dos profetas, falando através de anjos, falando diretamente com as pessoas. Falou com Moisés através da sarça ardente, o Espírito Santo de Deus, o anjo do próprio Deus, a manifestação do Espírito ali. Falou com Moisés. Moisés subia para o monte para orar pelo povo. E Deus falava face a face com ele. Olha, quem não quer? Ah, eu quero. Mas eu quero mesmo. É claro que eu quero. E você quer também. Claro que você quer. A gente tem que ter sede, tem que ter ousadia, né? Orar é uma grande bênção e é a primeira coisa que nós temos que fazer. Esse tem que ser o seu primeiro recurso. O teu primeiro recurso, a tua primeira arma. A gente leu sobre as armas espirituais aqui. Apareceu um problema. Eu quero resolver. Porque meu nome é Fabiola. Resolvo o problema. Bom, vou pensar aqui então, eu vou fazer isso, isso, isso. Se eu fizer assim, assim, assado, tal, eu tenho tal solução, chego em tal resultado. Bom, tiro esse problema da minha frente.
Aí deu ruim, hein? Fiz todos os passos, deu tudo errado. Não consegui resolver. Pedi ajuda para um amigo. Também não consegui resolver. Pedi ajuda para minha mãe, não consigo resolver. Eu peço ajuda pro meu marido, pro fulano, e começo a pedir opinião de todo mundo. Daqui a pouco todo mundo tá sabendo do meu problema. Não conversei primeiro com quem eu precisava. Orar é a primeira. Eu não fiz questão de notar. É a primeira coisa que precisamos fazer. A oração, ela não é a nossa última opção. Ela não é. E aí vem a galera do contra. E sempre tem a galera do contra, a galera do contra, a galera do contra. Agora, só um milagre. Agora, só depois que se esgotaram todas as possibilidades humanas, que ela já pôs a mão, tentou resolver, foi tal, blá, 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 blá. Depois de tudo isso, agora, só um milagre. Só se Deus pôr a mão. Agora eu vou orar. Precisava ter chegado nesse ponto? Real? Precisava? Mesmo? A oração tem que ser a sua primeira opção. A sua primeira opção. Senhor, tá aqui o meu problema, tá nas tuas mãos. Me dá uma estratégia, me ensina a lidar com isso. Eu não consigo resolver. Tá aqui, Senhor. Eu tô te entregando. Faz a tua obra e me ensina. Me ajuda, me auxilia. Me orienta. Me dá estratégia. Me faz enxergar. O que eu não estou enxergando no meio dessa situação que eu não consigo dar rumo para isso? Não. Orar é a última opção do cidadão. O cidadão vai orar por último. Isso me revolta. Desculpa que eu fiquei nervosa. Sou graciosa, mas fico nervosa, né? Então, assim, pombas, meu. Sabe? A gente tem que ter ousadia pra crer. A gente é ousado pra tanta coisa. Preciso trocar de emprego, o mercado tá ruim, mas eu tenho que ser ousado. Eu preciso empreender, eu quero ser empreendedor, quero ser dono da minha própria empresa. A gente fala muito de ousadia na nossa vida profissional. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Um exemplo. A gente fala muito de ousadia quando a gente quer alguma coisa material que a gente deseja muito. Eu quero comprar aquela casa, eu tenho que ser ousado. Eu vou fazer as minhas contas aqui, tá tudo muito apertadinho, mas eu vou dar meu jeito. Vou fazer uma hora extra, eu vou trabalhar mais. Força do meu braço. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou resolver. Porque eu sou o meu Deus. Ainda tem os humanistas aí que falam, Deus, porque Deus, você é o seu Deus, eu sou pra mim. Meu, Deus é Deus, não se compara com Deus, não viaja. Viaja, vai menos. Menos, bem menos. Vamos ser realistas na parada, tá? Porque existe uma força maior, superior, existe um Criador, existe um Deus que te ama e existe sim. Sinto muito se você não acredita. E não é o fato de você não acreditar que ele vai deixar de existir, ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar existindo. Creia você ou não. Ele vai continuar fazendo